Shalom, saudações terapêuticas a vocês, muita paz. Estamos aqui dando continuidade ao nosso curso nessa série de pequenos vídeos falando sobre as esferas, tá bom? Como prometido, nós vamos agora dar continuidade ao assunto da esfera de Keter, que é uma esfera considerada uma esfera suprarracional. Como ela é colocada como uma esfera primária, no processo de emanação das forças divinas, no processo que representa em nós a própria criação e o próprio Criador, as esferas é como se fosse um espelho. Nós já citamos para vocês o texto bíblico que diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Soprou no homem o fôlego de vida e o homem tornou-se alma vivente. Então essa engrenagem espiritual, invisível, chamada esferas, ela representa bem essas forças divinas emanadas no homem e essas forças divinas trazendo um equilíbrio desde a parte da razão do homem. Então vamos pegar lá de cima, desde a parte da inconsciência, da pré-consciência, da consciência e entrando no mundo das emoções, que nós temos mais 7 esferas que nós vamos trabalhar, até a manifestação do reino e das coisas existentes e coexistentes, ok? Para que a gente entenda melhor um pouco mais sobre as esferas, sobre cada parte desse curso, é muito importante você ficar atento a detalhes. Então, por exemplo, por que nós começamos o curso falando de esferas? Tivemos uma ou duas aulas só introduzindo um pouco sobre o que é holística, e nós vamos falar sempre sobre a representação desta profissão e a representação dessas técnicas, resumidamente, por que elas existem, para que elas existem, por que existem as práticas integrativas complementares, as chamadas PICs, né? Hoje, e por que estão sendo tão reconhecidas e até aceitas pelo Sistema Único de Saúde no Brasil. Por que essas técnicas são tão importantes? Então a gente vai acompanhando o progresso do mundo holístico, da profissão de terapeutas holístico, e vamos acompanhando o progresso dos conhecimentos terapêuticos, porque estão chegando aí no mundo, né? Hoje você tem, através das redes sociais, acesso ao mundo terapêutico e com várias técnicas profissionais e etc, etc. Bom, essa esfera que a gente chama de Keter, de coroa, ela é uma esfera suprarracional, ela está um pouco acima daquilo que a gente entende e compreende. Então, por exemplo, se você pega Keter no topo e do lado, olhando de frente, você olhando de frente, né? Aqui com o panorama para não falar bobagem. Então, quando você olha para a árvore, o desenho vai aparecer aqui do lado para vocês. Logo em cima você tem Keter, é a primeira. Aí olhando de frente, à sua esquerda você tem Binah. E olhando de frente para a árvore, à sua direita você tem Chokhmah. Então, por exemplo, Keter é uma esfera que tem uma representação do inconsciente para nós. Essa alegoria, pessoal, eu estou fazendo, é uma alegoria minha. Mas toda alegoria é pobre, toda parábola é pobre para representar aquilo que realmente nós queremos representar. Mas eu vou fazer assim para ver se fica claro para nós. Então essa de cima seria a inconsciência, se a gente for representar pelo aparelho psíquico, pelas estruturas do aparelho psíquico humano. Então, pessoal, essa que está à sua esquerda, que a gente chama de Binah, ela daria mais ou menos a ideia do seu consciente. E a que está à sua direita, a Chokhmah, daria mais ou menos a ideia do seu pré-consciente. Por quê? Porque Binah traz para nós a ideia daquilo que nós compreendemos, da nossa percepção real, do que nós entendemos, da nossa visão de mundo, do que eu percebo como realidade. A outra, Chokhmah, apesar de também representar a sabedoria, que dá a entender conhecimento, mas eu vou deixar conhecimento para Da'at, que fica mais fácil para a gente entender isso. A outra representa melhor o seu pré-consciente. Por quê? Porque no pré-consciente estão os seus saberes, as suas informações e coisas que você não está o tempo inteiro usando. Só quando você precisa, você vai lá, busca essa informação, busca esse saber, busca isso que você precisa, porque está lá no subconsciente e você usa. Nem tudo que está no pré-consciente estava lá. Algumas coisas foram colocadas para lá, tá bom? Então, é só para você entender um pouquinho sobre essa dinâmica das esferas e onde é que a gente vai encaixar isso no trabalho de bases psicológicas e bases da psicanálise e, claro, bases terapêuticas. Nós estamos falando como terapeutas, não como médicos clínicos da mente humana, como os psiquiatras. Então, não vamos entrar em psiquiatria porque nós não entendemos
da parte de diagnósticos, de prescrever receitas e remédios, enfim. Mas vamos lá na parte terapêutica desse assunto da esfera de Keter, Binah, Chokhmah. Eu peguei logo as 3, fiz a casinha. Então, pessoal, o inconsciente é fantástico. Então, para falar do inconsciente, a gente tem que entrar um pouco na ideia freudiana para entender o inconsciente. E é nesse inconsciente, muitas vezes, que está a solução do tratamento de alguém, e também é nesse inconsciente que está a problemática do tratamento. Porque no inconsciente pode haver uma chamada resistência, que Freud chamou de resistência. No inconsciente também, nesse processo de recalcar algo e depois de retornar esse algo recalcado, nesse processo de armazenar algo, de encobrir algo e depois esse algo voltar, esse processo de recalque, retorno do recalcado, você tem um outro efeito, que é a chamada de repressão, que tende a encobrir aquilo que o paciente não quer que o terapeuta veja, identifique. Bom, então você já entendeu que quando entra no inconsciente, você tem o lado dos sonhos, o lado das coisas esquecidas, que a nossa memória muitas vezes não lembra, que começa desde a nossa infância. Você tem coisas que ficaram ali esquecidas, ou porque eram muito ruins, ou porque eram desejos muito profundos e foram reprimidos, né? Isso é chamado de... a palavra repressão existe aí, mas também existe a censura, né? Que a gente chama dentro da área da psicoterapia. Então, algo que foi censurado, porque o seu inconsciente, que é o seu id, está ligado ao seu id, lá a lei que rege o seu inconsciente é a lei do desejo, é a lei de realizar desejos. E por que muitas vezes, Robson, esses desejos são reprimidos? Porque eles fogem do padrão de ética, de regra e de moral da sociedade. Então, tudo que infringe esse padrão, automaticamente você é treinado desde bebê para entender o que é certo e o que é errado. Então, o seu inconsciente, apesar de não ter leis e regras semelhantes ao que o consciente entende, ele tem leis próprias, tempo próprio, regras próprias, mas ele sofre um julgamento, ele sofre uma repressão do seu ego. Tá? O ego julga aquilo e aí o superego controla aquilo. Então é colocado lá no seu inconsciente coisas que muitas vezes são até esquisitas, loucas. E aí você sonha com essas coisas, porque você não pode realizá-las. E aquela ideia meio freudiana de que no sonho eu posso tudo. Se eu sonhar e perceber que estou no sonho, aí eu vou fazer tudo o que eu quero no meu sonho, porque eu estou sonhando mesmo, então não há culpa no sonho, não há crime, não há punição, porque é sonho, eu estou inconsciente. Eu não estou consciente do que eu estou fazendo. Agora, claro, quando você está na sua consciência, na sua percepção real das coisas, aí você não vai fazer o que quer, o que dá na telha. Aí não pode deixar esse id, esse seu lado animal, vamos colocar assim, obedecer às informações do inconsciente e fazer as coisas que você pretende fazer. E aí, pessoal, a gente entrando já nisso, na esfera de Keter, que é uma esfera suprarracional, que está além da razão humana, do entendimento humano, além da sabedoria, que é Chokhmah, além da compreensão, que é Binah, além de Da'at, que a gente tem como conhecimento, mas eu também vou sempre usar Da'at como uma esfera central da vontade e da intuição, né? Então, quando você olha para as esferas, você começa a ter algumas respostas também em relação a como funciona a mente humana. A gente já vai entrar nos próximos vídeos, são 4 vídeos, e a gente começa a explicar agora cada parte, o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Explicar um pouco sobre essa ideia da resistência, da repressão, essa ideia do recalque e retorno do recalcado. Nós não vamos entrar muito fundo nisso, porque isso é da área do pessoal mesmo, que estuda academia, e se você quiser estudar psicanálise é muito bom, tem muito material disponível. Você não precisa ser um psicanalista, mas tem muito material disponível para você ser um bom terapeuta e entender um pouco da questão das doenças psicossomáticas, das neuroses, das paranoias, enfim. Então, dentro dessa esfera, a gente trabalha um pouco de inconsciência e já começa a entender que se realmente essa conexão, que é a primeira conexão que a gente encontra em Keter, que é uma porta, né, do mundo superior para esse nosso mundo inferior, vamos colocar assim. Quando essa conexão está ruim, quando essa informação chega de repente de maneira raquítica, quando você que é um condutor da glória divina aqui embaixo, está com problemas, está com defeito, precisa de uma manutenção, essa fluição, ela não vem muito equilibrada e a sua fruição espiritual fica comprometida. Então, é aqui que nós vamos começar a entender um pouco sobre Keter,
Binah Hormai, fechar em Dat. Bom, então vamos lá? Vamos entender agora então os aparelhos psíquicos das estruturas do consciente, pré-consciente e inconsciente. Encontro você agora no próximo vídeo. Vamos lá?